A população negra sempre foi consumidora de um mercado que pouco conhecia suas necessidades. Hoje, a população está procurando outro lugar, o de especialistas, pesquisadoras, empreendedoras e referências na área da estética. Esse tema, gente, ele importa porque a estética vai muito além da aparência. Envolve saúde, autoestima, identidade, conhecimento científico e também independência financeira para milhares de mulheres negras. O setor da beleza movimenta bilhões de reais por ano, mas ainda enfrenta desafios quando o assunto é diversidade, representatividade e atendimento especializado para diferentes tipos de pele e cabelo. O nosso Empoderação hoje fala sobre tudo isso. Fica aqui comigo, ok? Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Minha primeira entrevistada, Vanessa Noronha. Tudo bem, Vanessa? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabi. Uma honra estar aqui. Muito grande, fiquei muito feliz com o convite e estou animadíssima para esse papo, para compartilhar nossas conquistas, né, e o nosso empoderamento. Vanessa Noronha é biomédica, especialista em lasers, idealizadora da Casa Bio e criadora do método Biotíplos, desenvolvendo uma atuação voltada para a tecnologia, formação e excelência em estética. Obrigada, Vanessa. Eu tenho aqui junto conosco Cristiane Boneta, correto, Cristiane? Sim. Cristiane Boneta, muito, muito obrigada por estar aqui conosco. Cristiane, administradora, esteticista, biomédica, pioneira e referência especialista em pele negra, CEO da clínica Espaço Cris Boneta, empresária, escritora e pesquisadora. Perita judicial também, e aqui, assim como a minha outra querida convidada, Vanessa, tem um currículo gigantesco também, né? Seja muito bem-vinda. É uma grata alegria recebê-la aqui. Prazer todo meu estar aqui compartilhando para os seus telespectadores, né, conhecimento e trazer a inclusão para a nossa sociedade. Muito obrigada. Eu já fiz aqui a apresentação a partir da mini bio de vocês, mas agora eu quero que vocês falem quem são vocês, como vocês se veem, de onde vocês vêm. Por favor, eu começo com você. Eu sou uma mãe muito dedicada, gosto de sempre falar que eu sou mãe, porque isso é um desafio muito grande na minha rotina. Apesar de não ser uma mãe solo, de ter o pai, um companheiro que compartilha a rotina, independente disso, a mãe ela tem uma responsabilidade e um desafio muito grande que impacta profissionalmente. Então, quando eu me apresento, eu sempre falo isso, porque traz um impacto muito grande na minha vida, que sou empreendedora, a criadora da Casa Bio, e a Casa Bio ela fica assim, com esse clima maternal, e sempre eu trazendo tudo que eu faço, até das minhas pacientes, eu acolho sempre as mães, então isso é uma coisa bem presente na minha vida. Eu, além de biomédica, também gosto muito de dizer que sou aquela lutadora da educação, porque sou arte educadora também, e isso faz parte do meu trabalho, junto com a Casa Bio, porque eu trabalho com estética e a minha área é artes visuais, né? Sou formada em artes visuais pela Federal do Espírito Santo, que eu tenho muito orgulho, porque foi muito difícil de conquistar, então eu tenho que enaltecer. E isso eu trago tudo para a minha vida. Então, eu sou, sim, uma biomédica e também sou aquela pessoa que tenta educar os meus pacientes e as pessoas que estão ao meu redor. Cristiane? Maravilha. Eu sou uma mulher preta, periférica, né, vim da Baixada Fluminense, hoje eu desbravo o mundo através da área da saúde, potencializando outras mulheres negras e mulheres também não negras. A gente não faz seletividade, mas a minha bandeira ela sempre é fincada, né, para fazer a inclusão da nossa sociedade, porque é bem desafiador a gente trabalhar com a área da saúde e automaticamente, né, direcionado para a área da estética, num recorte, né, racial desse segmento que acaba
fica bem difícil, né, para a gente ali trazer esse reconhecimento. Minha primeira formação é administração, e dentro da administração eu tive vários empreendimentos, fui diretora de algumas empresas, e ficando ali, né, precisando de fazer uma recolocação no mercado, eu me vi dentro da área da saúde. A mulher, ela sempre empreende por causa de uma dor, e comigo não foi diferente, e eu me encontrei dentro da área da saúde. Automaticamente, quando eu terminei minha faculdade de estética, eu já ingressei na faculdade de biomedicina. Hoje, além de ser uma ter meus atendimentos, ser uma potência dentro do segmento da área da saúde para a pele negra, eu formo outras mulheres, outros profissionais, para a gente poder ramificar e expandir esse conhecimento não somente entre os profissionais, mas também entre os pacientes que precisam, né, tá bem carente esse mercado. Bom, mais uma vez, que bom poder compartilhar esse espaço com vocês, para a gente poder falar para muito mais pessoas. Eu vou pedir, Vanessa Noronha, eu trouxe aqui a colocação de que a gente entende que o público preto, né, as mulheres em especial, que são as grandes consumidoras, né, do mercado de beleza, da maior parte, né, estão muito exigentes, né? O público preto está muito exigente, porque hoje a gente tem capital financeiro, a gente já tem acesso também aos nossos direitos, a gente já sofreu muito, já passou por muitas situações que nos colocam hoje, ainda com dificuldade, né, mas nos colocam num local diferenciado em que a gente pode exigir não só do mercado, né, como a entrega do próprio produto em si, mas também profissionais qualificados, e exigir que tenham profissionais, não só negros ali olhando para a gente, pensando as coisas para a gente, mas também que as empresas se adequem a isso, tanto uma grande indústria, quanto quem está ali empreendendo dentro de alguma área. Então, assim, dentro disso, eu gostaria que você explicasse como que funciona esse trabalho que você desenvolve de consultoria, sendo uma mulher preta, retinta, para grandes empresas, né? Como isso acontece? Então, para você dar uma consultoria, você precisa estar na outra ponta, entender o mercado e receber esse público, para você saber quais são as deficiências e também quais são as necessidades de quem vai consumir. Então, eu tenho um consultório ativo, onde eu atendo todos os dias. Aqui no Rio? Aqui no Rio e em São Paulo. Uhum. Então, a gente acaba se encaixando entre as viagens para conseguir atender todas as demandas. E aí a gente escuta todos os dias, que são 10, 15 atendimentos por dia, e a gente está ali recebendo as dores, isso tudo vai sendo metrificado. Então, pelo posicionamento hoje que eu desenvolvo no mercado, não sou atrelada a nenhuma marca, dou consultoria para todas as marcas, inclusive várias de dermocosmético e várias de eletroterapia. Eles querem entender como isso funciona para poder realmente tentar fazer o enquadramento para que eles não tenham uma comunicação e não errem com a sua comunicação. Às vezes tem uma pergunta, a gente vai chamar de preto, ou vai chamar de negro. Tem às vezes essa pergunta que pra gente é algo natural, muito natural, mas para eles não sabem, porque eu não quero errar. Então, como é que eu me comunico, né? Eu falo de negro ou chamo de preto? Então, eles querem entender quais são as necessidades do mercado para que eles começem a fazer essas novas formulações. O que eu vejo hoje das duas pontas, né? Porque eu tenho que trazer eu tenho que trazer o parecer da indústria, mas eu também não posso esquecer que na ponta tem um cliente que vai consumir e no meio ainda tem um profissional que vai fazer essa comunicação e ele que vai dizer... E tem uma mulher preta também, capacitada. Sim, ele que vai dizer se esse produto ou esse equipamento, ele vai ter uma liga, né, com o cliente dele para ele poder comprar. Então eu fico aí nesses três extremos, porque eu sou também a profissional, eu atendo o paciente e eu fico ouvindo também as dores da indústria. E a gente, quando lança um equipamento, lança um artigo científico ou um dermocosmético, a gente não acorda hoje, vou lançar um dermocosmético amanhã. Isso no mínimo, são 2 anos de produção, tanto do dermo quanto da eletroterapia. Tanto é que a gente lançou agora em 2025 uma pesquisa que eu estava fazendo desde 2023.
em abril, eu lancei um artigo científico de lasers para pele negra que eu estava há 1 ano e meio, mesmo sou apaixonada por laser, eu comecei na depilação a cera, eu migrei para depilação a laser, a gente tinha aquela coisa, né, de acabar queimando o nosso paciente, que realmente não existia de forma alguma. Hoje a gente tem várias marcas no mercado que conseguem atender, inclusive atendendo do fototipo 1 ao fototipo 6, a gente tem 5 a 6 tipos de máquina que conseguem ter esse tipo de atender esse tipo de público, e a indústria ela fica, primeiro, a gente não vai ser hipócrita porque é dinheiro no bolso, que ninguém é filantrófico, isso é uma questão Precisamos indiscutível, sobreviver, sim, né? E a indústria, infelizmente, né? Hoje a indústria ela vê que realmente é um oceano azul que dá para poder pegar uma parte dessa parcela ali dentro desse bolo, só que eles querem saber como vai comunicar. E aí, quando a gente fala, não tem o produto, a gente tem vários produtos, eu acredito que não tem uma comunicação mais afinca relacionado aos produtos. A gente não particula, quando a gente fala de fisiologia, né, a gente tem as diferenças fisiológicas, também isso é indiscutível, mas a gente, quando faz o produto, esse produto é para pele negra, esse produto é para pele branca, eu vou entender quais são as deficiências da pele negra. É uma pele sensível, uma pele que é desidratada, é uma pele que é muito oleosa. Então, quais são os ativos para pele oleosa, para pele desidratada? Entendeu? Então, eu não vou ali descrever que é um produto para pele negra. Eu vou entender quais são as deficiências dessa pele e vou produzir o produto para esse tipo de indivíduo. O que a gente, por exemplo, foi criado por uma grande marca renomada dentro do setor profissional, um filtro solar fototipo 6. Teve 3 tiragens desse produto. A data de validade são de 2 anos, então tivemos 6 anos aí de comunicação com esse produto. Ele foi descontinuado. Por quê? Por quê? O preto não comprava. Pelo valor? Não. O valor é um valor médio. Um valor médio. Por qual motivo não? A gente não sabe por que não tinha Adesão. essa adesão desse produto. Era um produto maravilhoso, ele atendia o fototipo 5 e o fototipo 6, e a gente não tinha realmente consumo e precisou descontinuar, porque a gente cria o produto e não tem. Aí está pensando realmente com olhar na indústria. Custo da indústria. Não tem o custo e tudo mais, então a gente precisa descontinuar porque a gente teve 3 tiragens e o produto ele venceu a validade dele na prateleira e não teve... 6 anos. 6 anos, não teve o consumo desse produto, entendeu? Então, hoje eu fico ali jogando nas 3 pontas, entre eu preciso de entender qual é a carência da indústria, eu como profissional, o que eu preciso dentro do meu consultório para ter um atendimento de excelência, sem trazer nenhum tipo de intercorrência para o meu paciente, saber quais são as potências, as metragens que eu preciso colocar tanto no laser ou a tecnologia que tem que ter naquele dermocosmético, e saber quais são as carências do público preto, que é o meu público-alvo de atendimento, entendeu? Para você, Vanessa, querida, a minha pergunta foi sobre a exigência do público preto, e é isso, somos exigentes sim, porque a gente tem poder aquisitivo, não existe, né, o poder aquisitivo, a gente tem as nossas necessidades, a gente quer cuidar da nossa saúde. Para você, essa exigência, ela contribui para a entrega de melhores produtos, de mais estudos, profissionais mais qualificados? Qual a sua avaliação? De maneira bem ampla, né? É muito amplo, porque você tem que lidar sempre com muitas questões. E quando você lida com pessoas negras, você não tem como fugir da situação econômica. Então, qualquer tipo de produto e desenvolvimento que você faça tem que atingir e tem que ser a linguagem também daquele público. Não que todas as pessoas negras não tenham poder aquisitivo para consumir, mas a grande massa, né, que é o que movimenta o mercado, porque o mercado não é feito para... Só para quem tem dinheiro. Público porque senão eles vão vender 10 protetores solares no ano inteiro. E esse não é o objetivo. E tanto quanto o protetor solar, quanto outras tecnologias, precisa também do marketing e a linguagem. E nas coisas mínimas. Por exemplo, na divulgação, se vai fazer um tipo de divulgação de qualquer produto, os modelos têm que ser negros. E isso a indústria peca na hora de selecionar. Ontem mesmo eu estava no consultório e eu falei, eu recebi esse material de determinada marca, mas eu tenho vergonha de colocar no display,
Porque como botar esse monte de gente branca loira aqui no meu espaço, que é um super espaço que acolhe todo mundo, mas eu sou uma pessoa negra. E eu quero. Quem vai lá não Tudo vai. é aberto a todos. Sim, Mas porque ele quem tinha vai no meu comunicação espaço. com pessoas negras, o produto? Era filtro solar? Não. Não. Outro tipo de produto dermocosmético Uhum. e também produtos injetáveis e tudo mais. Não comunica. Muitas vezes porque acha que a pessoa preta não vai fazer. Tem gente que acha que uma pessoa preta não vai fazer um preenchimento labial, porque preto já tem lábio e não precisa. E isso é uma coisa totalmente errada. Precisam entender a cabeça desse público. Precisam trazer uma equipe que entenda não apenas um consultor, Uhum. sabe? Porque é sacrificar muito a pessoa, né? Porque ela é consultora. Impossível trazer para um produto ou para vários produtos a visão e a pesquisa feita a partir de um ponto. Precisa de uma equipe. É um consultor para assuntos específicos, mas na equipe do marketing, que faz essa seleção, precisa ter essa abordagem e essa visão. Não adianta o consultor ser preto, retinto e todo o restante da equipe. E isso tudo vai culminar para venda na prateleira ou para venda no consultório. Precisa de uma linguagem nova, precisa ressignificar a forma de inclusão das grandes empresas que até tendem a colocar, sou uma empresa da diversidade, mas só no contingente de ter algumas pessoas negras ali trabalhando, mas no contexto precisa de um aprofundamento e trazer uma visão mais histórica, sabe, com conteúdo mais filosófico, mais sociológico, mais antropológico para construção e para venda. Porque as pessoas brancas, elas vão comprar de qualquer maneira, porque elas vão precisar daquele produto. Não precisa colocar a foto daquelas pessoas brancas ali, porque elas já vão comprar. O produto, automaticamente, por anos, já foi feito para elas. Precisa de uma outra linguagem. E não trazer para os produtos de alguma coisa específica, como, para a pele negra. Não, é trazer uma outra linguagem de alguns produtos específicos de uma forma geral e que atenda aquele público também. Então, o erro da indústria, o erro do comércio, o erro da comunicação está tudo na base. Então, precisa trazer essa parte educativa para dentro das empresas, para o lugar onde está sendo gerado o escopo do projeto, né, a gestão do projeto, já tem que começar na base. Então, por mais gestores de projetos que tenham essa linguagem, um letramento racial, porque tudo começa no escopo de um projeto, como se desenvolve um produto em qualquer tipo de indústria. Então, é nessa área que precisamos não apenas de influenciadores negros para estar lá no Instagram, para fazer a divulgação e tentar atrair esse público, porque não dá match. O produto vai para o lixo. O produto vai para o lixo. É interessante a fala de vocês, que acabou combinando em comunicação, que é a minha área, né? Então, vou até falar um pouquinho sobre isso e eu concordo plenamente, assim, com o que você está trazendo, porque não adianta um esforço da indústria, né, e aí do comércio para poder vender, da indústria em produzir, em estudar a área científica, em pensar qual o melhor produto, mais adequado, mais seguro. Se quando for levar para o consumidor final, se a comunicação, se ela não é efetiva, se lá na foto, né, que é o que você está trazendo, né, Vanessa, se na foto quando vai vender o produto, não tem uma pessoa, uma mulher preta, um homem preto, uma criança preta, porque não há comunicação visual, não há uma identificação do cliente. Então, é toda uma camada, né, toda uma linha que deve sim ter profissionais, ter pessoas pretas, cada uma dentro da sua área,
pensando como aquilo, e aí a gente está falando de produto aqui, Sim. produto de beleza, como aquilo deve ser melhor produzido, formulado, idealizado, comercializado e também vendido comunicacionalmente para a população. E aí foi interessante, né, se tornou uma crítica, porque eu falei da questão do poder aquisitivo, porque na verdade a beleza, a questão da saúde, a beleza não é só a questão estética, ela é principalmente a saúde. Sim. E aí é para todo mundo, né, que é o que você colocou, Vanessa. É para todo mundo. Então, o produto tem que ter, sim, tem empresas que são voltadas para segmento para classe A, para classe A, B, enfim, D e E, mas enfim, a gente está falando de saúde, e a saúde abarca toda a população, e a população negra que, historicamente, tem aí muitas dificuldades de acessibilidade, de acesso, de um modo geral. Eu pergunto até, assim, de maneira mais ampla mesmo, se nesse mercado de beleza, ser uma mulher preta, né, atuando ali, se é difícil, é desafiador, se é complexo. Queria sua avaliação pessoal, enquanto mulher, enquanto profissional. De uma forma geral, com certeza é muito complexo e difícil. Eu acredito que a gente tem que realmente fazer essa construção desse posicionamento para ter validação ali dos seus apontamentos que serão feitos, né? Por exemplo, nós somos biomédicas e a gente está dentro de um escopo que tem ali uma médica, que teoricamente, não a nível de conhecimento, que todo mundo, o conhecimento e o estudo está livre para todos, mas de uma forma, dentro de uma cadeia profissional, a gente se respalda com uma base médica. Então, se entra alguma informação que ela é diversa daquilo, do nosso posicionamento, daquilo que a gente acredita, a gente não pode se limitar e falar assim, porque uma médica está falando, eu não vou rebater, né? Então, a gente tem que realmente fazer esse posicionamento, não, mediante a fisiologia ou mediante até a nossa experiência, tanto clínica ou a nível de mercado, o posicionamento é esse, o mercado funciona assim, que não necessariamente por ser ou um médico, ou ser um dermatologista, ou ser um biomédico, independente da profissão, ele precisa ter não somente o conhecimento fisiológico, conhecimento técnico, mas também o conhecimento de mercado de como isso vai implementar. Uma coisa importante que você falou é sobre, nós somos 56,1% da população, grande maioria, mas a população negra ainda está na base da cadeia alimentar. A gente é devorado todos os dias. Então, ali na pirâmide, economicamente, é ainda desafiador para esse indivíduo negro ele ir na farmácia ou no mercado, que é onde tem os produtos realmente de mais fácil acesso, para ele poder fazer a aquisição. E isso reflete todos os dias na nossa prática clínica. Você usa filtro solar? Não. Alguns nunca ouviram falar. Outros, quando usam, uma vez ao dia. Qual sabonete que você usa? O de corpo. Ou eu lavo o rosto com água. Então, assim, a gente precisa de educar. Então, independente de indústria ou não, a gente tem uma rede hoje de comunicação muito interessante. Nós precisamos de educar as pessoas, porque hoje a internet ela é de fácil acesso para todos, e precisamos de ramificar essa questão, porque hoje o negro, como ele está na base, a preocupação dele quando recebe o salário é pagar o aluguel. Poucos têm casa própria, ele tem que comprar o gás dele, tem que se preocupar com compra, né? Muitos ainda dependem das políticas públicas para poder complementar a renda. Uhum. Então, a gente está falando desse cenário, que é uma ponta. Então, quando a gente olha para a outra ponta, a indústria, ela tenta entrar nessa diversidade para poder atender essa população, mas aí quando a gente fala também de valores, a gente estava falando até eu estava no outro programa que a gente estava gravando aqui, por exemplo, a gente tem os insumos, então assim, para eu poder fazer um produto por fazer, é melhor a gente não fazer. Então eu tenho que realmente me preocupar com os insumos, ter insumo de qualidade, que na base vai ser os ingredientes para fazer a composição e fazer a formulação daquele dermocosmético, para que ele se tenha uma atividade, porque só ter um produto, dizer que é para pele negra e ele não ter nenhum tipo de relacionamento fisiológico nesse tecido, é melhor não se criar, entendeu? Você trouxe pra gente também na sua fala, né, Vanessa, a questão da importância da educação, né? De compartilhar a informação, conhecimento, de educar mesmo, porque infelizmente a população preta, como você colocou, a gente está na base da pirâmide. Então, ter acesso à informação não é algo simples, né? Pra gente, e ainda mais tempo para
ter cuidado, né? Então, são detalhes aqui que a Cristiane trouxe na fala dela, do lavar o sabonete para lavar o corpo é o mesmo que se lava o rosto, ou às vezes nem usa um sabonete, lava só com água. Então, na sua avaliação, a educação, o letramento racial desde cedo, ele é importante, ele afeta dentro dessa área da estética? Totalmente. E soma a pergunta que você está me fazendo junto com a pergunta que você fez para ela, que é esse impacto que traz no dia a dia, como isso resulta na vida da pessoa negra. A educação de base, desde o cuidar, de ter o afeto com a sua pele, com o seu cabelo, que é muito importante, cuidar da pele, cuidar do cabelo. O básico, que é a alimentação, porque somos de um histórico geracional de escassez, então a alimentação ela é sacrificada e isso vira uma parte quase genética do comportamento. Se existisse uma genética de comportamento, isso seria implantado, porque mesmo que a pessoa negra mude de padrão social, mude de padrão de vida, ela continua com o mesmo sentido da escassez. Ela tem um salário maior, mas ela fica agindo como se ela tivesse aquele costume, porque isso não tem comprovação de DNA, mas isso fica uma memória no corpo da pessoa. Por mais que ela estude, por mais que ela tenha um letramento racial, ela vai ter algumas práticas e essas práticas vão ser passadas de pai para filho, de mãe para filho. E a educação, vejo de uma forma ampla, desde a base escolar, com educação antirracista e de valorização das crianças, desde a primeira infância até a vida adulta. Isso é importante, que vai ajudar a educar essas crianças a se alimentarem melhor, a ter cuidado com o seu corpo, ter cuidado com o protetor solar também. Eu, além de ter essa paixão por educação, também sou especialista em docência, né? Tenho uma pós-graduação em docência na educação do ensino superior. Por quê? A educação, quem dá, são profissionais que passaram pelo ensino superior. E essas pessoas precisam estar adequadas, precisam estar letradas para ter essa comunicação quando estão orientando dentro da faculdade os profissionais que vão se formar. Porque dentro da faculdade também a gente não vê isso, a gente passa pela faculdade, né? Passa pela faculdade, você passou, e a gente não vê isso dentro da faculdade. E é uma coisa que precisa ser inserida, desde os anos iniciais até a educação do ensino superior, trazer esse letramento para que as pessoas se eduquem, senão a gente vai continuar nesse mesmo caminho. Existem pesquisas que dizem que só em 2089 a gente vai ter não uma igualdade racial, mas uma diminuição do racismo por conta da educação, se continuarem as políticas públicas e essa inserção de pessoas pretas no mercado de trabalho que exige ensino superior. Então, essas pessoas precisam ser formadas. A gente foca nas crianças, mas quem ensinam as crianças são as pessoas formadas, e a gente precisa olhar na base da educação. Não adianta só chegar para a criancinha e trazer um livro, pegar as nossas referências da literatura e trazer para as crianças. Precisa muito mais do que isso. É a base. E no nosso dia a dia, a gente faz a educação através do nosso Instagram e através do nosso consultório, que isso traz um impacto muito grande na parte de marketing e na parte de vendas, porque é o momento em que a gente poderia estar investindo em propagandas e coisas para falar diretamente sobre os produtos. A gente primeiro precisa educar esse público para depois trazer a venda, trazer o procedimento que precisa fazer. Eu, por exemplo, que tenho uma casa bio lá em Ipanema, que tem 1 ano de funcionamento, né? E poderia abrir a casa como uma dessas lojas de franquia, já chegando e vendendo. Mas não, eu preciso educar o meu público.
eu não posso chegar a sair vendendo. Isso impacta no faturamento, porque tem um ano de educação, e agora que a gente vai começar a trazer, agora que os pacientes pegam entendem, internalizam, melhoram a sua rotina, seu planejamento financeiro e vem trazer, porque os procedimentos precisam de investimento. E isso a gente precisa educar. Então, uma cadeia que impacta muito na nossa vida. Então, a educação, até no nosso trabalho do dia a dia, está presente e traz esse atraso. A pessoa, o empreendedor que trabalha com pele negra, ele vai caminhar sempre um passo. Eu não gosto de verbalizar coisas negativas, mas ele vai caminhar sempre um passo atrás de outras pessoas. É muito difícil dizer isso dói muito dizer que a gente vai caminhar sempre um passo atrás, mas eu não posso mentir, porque as pessoas estão lá na frente. A pessoa que tem um trabalho e vai na Casa Biô, que é em Ipanema, ali num pedaço de valorização, próximo a Garcia Dávila, com marcas de luxo e tudo mais. Competir com outras pessoas que não são do local, pessoas como nós, que viemos da periferia, viemos da Baixada Fluminense, do subúrbio, competir com as pessoas que abrem hoje, no mesmo tempo que a gente está abrindo uma loja num lugar de pessoas com alto poder aquisitivo, as outras pessoas sempre vão estar na nossa frente, porque elas moram ali, elas conhecem as pessoas ali, os filhos dos filhos de alguém que indica o fulano de tal, e nós ainda estamos lá na educação do nosso público. E tudo isso traz uma demora que a gente, infelizmente, tem que trabalhar com racismo institucional, porque isso faz parte, né? Dentro do que você está colocando, qual é a parte, agora vamos falar um pouco do livro, qual é a parte que você aborda no livro Faces da Estética, Vozes que Existem e Resistem, Hoje e Sempre, que tem várias coautoras? Esse aqui. Qual é a sua abordagem? A minha abordagem nesse livro é falar sobre a trajetória, é falar que para nós estarmos na estética, ser biomédica, mulheres negras e ter os seus empreendimentos, porque eu falo bastante da Casa Biô e da minha chegada lá em Ipanema, porque as pessoas me perguntam muito, por que Ipanema? Responda pra gente, por que Ipanema? Por que Ipanema? Ipanema? Ah, tá. Então depois você responde também por que você escolheu Ipanema. As pessoas me perguntam por que Ipanema. Por que Ipanema, se você foi criada em Guadalupe e você é cria de Nilópolis, você não abre num lugar mais próximo às suas pessoas? O porquê Ipanema? O porquê nós podemos estar em Ipanema para trabalhar e nós não podemos para trabalhar num lugar de serviço. E não podemos estar num lugar de luxo, né? De empresário em lugar de luxo. Eu posso estar em Ipanema, nas ruas, catando uma latinha, porque esse é o meu histórico. Eu já estive lá naquela... babá de alguma criança. Isso. Eu estive na praia de Ipanema, catando latinha com a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, com aquele saco preto, catando latinha e levando para Nilópolis para vender, porque minha mãe julgava que levar para Nilópolis era vantajoso, porque lá o ferro velho de lá pagava mais. Então eu posso passar a minha infância catando latinha ali, mas não posso ter a ideia de abrir um consultório de luxo em Ipanema. Por quê? Isso faz parte do racismo. As pessoas não imaginam que as pessoas pretas vão estar ali naquele lugar e querem estar ali naquele lugar e querem se sentir privilegiadas, porque nós não temos como fugir. Se você busca uma coisa de impacto, que está próximo da elite, você não vai lá para Nilópolis. As pessoas, quando buscam alguma coisa de elite, casa para comprar, para alugar, o metro quadrado, que isso não é subjetivo, não é uma ideia nem a minha opinião, são dados específicos que dizem que o metro quadrado de Ipanema é mais caro que o metro quadrado de Nilópolis. E por que eu não posso ficar no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro? Só porque eu fui
nasci em Guadalupe, em Nilópolis, no subúrbio do Meier, por que que não posso estar? Posso sair, sim, 4 horas da manhã, com 14 anos de idade, para poder trabalhar, porque era a minha vivência, né? Isso, pegar um Japeri 5 horas da manhã e ir para a Urca trabalhar, pegar ônibus, trem, mas não posso ter o meu espaço naquele lugar, como mulher empreendedora, como proprietária de um negócio. As pessoas têm uma opinião racista. E isso a gente vai desconstruir como uma prática de resistência. É isso que eu falo aqui no capítulo do meu livro, que resistir é uma militância. Sobreviver é uma militância. E aceitar as escolhas que nós fazemos sem olhar para trás. Olhar para trás, sim. Um Sankofa, olhando as coisas que vão nos nutrir, mas não olhar para trás e falar, não sou capaz. De onde eu vim, as pessoas não alcançam. E persistir. E que esse livro aqui, esse capítulo, é como coautora, e a história de várias outras mulheres. Esse livro não é para engrandecer e enaltecer a nossa trajetória, é para incentivar outras mulheres e adolescentes também ler esse livro aqui e acreditar que elas podem e que elas vão alcançar também. E que os desafios são grandes. Não vou dizer para você que hoje mesmo, tendo a Casa Biô e Ipanema, o desafio não é grande. O desafio é grande de manter as portas abertas a cada dia. Mas eu uso essa história de resistência para cuidar da Casa Biô e resistir. E saber que um dia após o outro, a gente, se não lutar, quem vem depois da gente não vai ter o futuro que a gente deseja tanto. São os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos que estão crescendo, né, para lutar. Que história inspiradora. Muito bom. E aí eu te pergunto, doutora Cristiane, por que Ipanema também, o seu consultório lá? Eu vim da Baixada Fluminense. Meu primeiro consultório foi em Duque de Caxias, né, na 25 de agosto, que já era um local privilegiado para a Baixada Fluminense. Antes de eu entrar para estética, eu fui vendedora ambulante de praia, vendia sanduíche natural e guaraná, né? Não vou falar marca, e guaraná. E eu ia de ponta a ponta na praia, chegou um período que eu consegui um ponto fixo, né? Com a barraca montar, alugar cadeira, guarda-sol. E foi um período para mim que meio que me traumatizou muito. Por quê? Quem é o periférico tem pouco acesso, mesmo sendo gratuito, pouco, pelo menos é o que me tange. Pouco acesso aí à praia, porque é longe, até você chegar na praia, né, já está de tarde, dependendo da localidade que vem. Então, nós que viemos da Baixada, da parte da periferia. E a gente via as pessoas ali chegando com tanto prazer na praia, né, para alugar sua cadeira, seu guarda-sol, sua água de coco. E para mim se tornou traumatizante ir à praia, porque eu tinha que chegar às 5h30 da manhã, esperar o cara do gelo passar, ir no mercado para poder ir no depósito para comprar as bebidas. Eu tinha que ligar o motor lá da bomba para poder ligar o chuveirinho, tomar conta, no verão, tomar conta para a gente não ser lesado, porque as pessoas sentavam, usufruíam, iam embora e não pagavam. E a gente chegava às 6 horas, ia 9, 10 horas da noite embora para poder acordar no outro dia e começar toda essa rotina novamente. E eu escolhi estar em Ipanema. Também eu tenho consultório hoje em Madureira, que é na Zona Norte, né, que a gente fala que é a Wakanda brasileira, né, uma das Wakandas. E sim, ir realmente para esse local de luxo, porque ir para realmente dar acesso e para ressignificar isso na minha vida, entendeu? E realmente os nossos corpos em locais de luxo ou locais de melhor situação, eles não são interpretados como pertencentes. Isso. É sempre, e as pessoas, e tem sempre aquelas perguntas bobas, né? Vamos dizer as perguntas bobas. Você trabalha aqui? Ou eu às vezes atendia em domicílio, você é babá, você é isso, que às vezes eu gosto muito de andar de branco, né, na área da saúde, você é babá, você é diarista, sempre são perguntas
capciosas, vamos dizer assim, não nos trazendo nossos corpos como pertencentes àquele lugar. E eu quis normalizar isso na minha vida. Entendeu? Normalizar, ter o meu consultório fica na Visconde de Pirajá, ter meu consultório, acessar os lugares de lá. Eu procuro sempre os empreendedores negros. Eu tô com joias aqui, com pedras, de uma grande amiga minha que também tem. Pode falar o nome. Zâmbia. Por favor, vamos divulgar. A mulher negra que também trabalha com alto luxo na área de joias, e a gente fica tudo na mesma rua. E a gente vai no restaurante de um homem negro que já ganhou o prêmio Michelin em 2025, o prêmio Michelin em 2026. Então a gente acaba criando ali a nossa própria Wakanda dentro de Ipanema, né? No segmento de luxo. No segmento de luxo, num restaurante é um restaurante também de luxo, assim, tem um valor acessível, mas assim, é o cara que corre atrás, que para poder conquistar os prêmios dele, traz uma comida brasileira. Então, ele ganha os prêmios não por trazer uma comida de fora, mas por realmente exaltar as comidas brasileiras ali dentro do segmento dele. Então, eu quis muito normalizar estar na Zona Sul, e não poderia ser qualquer Zona Sul, para mim, né? Isso da minha vida, para a gente poder eternalizar e realmente quebrar os padrões. A partir daqui, o que foi rotina para o meu pai, para o meu avô, para o meu bisavô, não vai acontecer, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, que ali eu trabalho na educação deles também. Eu tenho as minhas mentoradas, eu tenho mulheres que me acompanham, que estão ali sempre comigo todos os dias, e dizer para elas, mostrar, não somente através das minhas palavras, que é muito bonito a gente subir no palco, falar sobre estética, falar sobre vencer, mas às vezes também você não dá acesso para elas para mostrar qual é o caminho das pedras. É assim que você faz. Então, por exemplo, ontem eu estava numa reunião, começou 8 horas, acabou 10 horas da noite, reunião online. O que parece que é besteira são detalhes que vão te alavancar. Eu estou sempre ali direcionando, trazendo para elevar cada vez mais essas mulheres e direcionar. E uma outra questão também que eu prezo muito é que quando a gente cria um ambiente, né, para a população negra, ele não pode ser um ambiente feito de qualquer forma. Na semana passada, eu visitei um restaurante aqui no centro, que é um restaurante afrocentrado. Nossa, eu já subi a escada com um cheiro diferente, vamos dizer assim, né? E o local, assim, totalmente, assim, desconforme com aquilo que eu queria encontrar. E eu sempre prego essa questão de a gente, quando está aberto para poder criar ambientes para a população negra, ele não pode ser associado a ser feito de qualquer forma, né? Porque é para negro, às vezes, né, como está na base da cadeia econômica, e a gente vai fazer do jeito que dá. Eu acho que não é assim, né? Então eu implemento, eu tenho valores acessíveis, mas eu implemento elementos de luxo em toda a minha comunicação, no meu consultório, na minha comunicação, nas minhas vestes, porque nós somos rainhas. Sim. Nós somos reis. E a gente precisa ser tratados com realeza. Então, se você chegar no meu consultório, você está convidada, você vai ser servida numa taça, você vai ter um champanhe, se o seu esposo for, que normalmente os homens que gostam, né? Vai ter um uísque para poder tomar. A gente, quando fala de saúde, a gente está falando, né, de qualidade de vida. Então, tem um whey para você tomar, se quer um guaraná, tem um guaraná zero. Então, a gente tem que implementar, tem que normalizar o luxo na nossa vida, né? Na nossa vida afrocentrada. E isso é tão importante, que essa especificidade de trazer as pessoas negras para o nosso espaço, eu tenho muito cuidado com essa proposta de trazer para as pessoas que frequentam a Casa Biô um espaço de luxo, que elas se sintam um espaço de luxo, e eu consigo trazer esse espaço de uma forma tão ampla que as pessoas brancas, pessoas não negras, frequentam o espaço também. Então, quando uma pessoa negra vai lá, não é um espaço, o que eu penso, a minha filosofia, a ideologia é não criar um espaço específico para pessoas negras. Minha ideia é criar a Casa Biô um espaço que as pessoas negras sejam recebidas da forma que tem que ser recebidas, como qualquer outro lugar deveria ser.
porque um restaurante, eu acho, assim, na minha visão de mundo, que a gente não precisaria ter que ir num restaurante específico de comida africana, de comida afro-indígena, para poder ser bem tratado. A gente pode ir em qualquer restaurante, em qualquer lugar, um hospital, que seja, que o SUS é para todos, e precisa ter essa receptividade, e a Casa Biô também. Quando a pessoa negra vai na minha casa, vai na Casa Biô, ela sabe que é o mesmo tratamento que eu dou para as outras pessoas, e todo mundo tem que ser bem tratado, todo mundo tem que ser bem cuidado, e as pessoas negras vão saber que ali naquele espaço vai cuidar da pele dela. Mas, e de uma forma geral, a receptividade ela vai ter como pessoa, porque a pessoa negra é uma pessoa. Não sou do pensamento de que somos todos seres humanos, mas a diferenciação que temos nos espaços e nos ambientes médicos, que infelizmente as pessoas que vão no SUS não têm a opção de escolher ser atendida por uma pessoa negra ou não. Ela vai no que está ali. Se abrir a porta, a pessoa for negra, a gente toca o chocalho para comemorar. Mas se não, vai ali, vai ser atendido uma pessoa branca, e tem que ser bem atendida. E essa pessoa branca tem que se preparar para atender, porque somos pessoas diversas, e especificamente na saúde temos cuidados específicos. E precisamos trazer esses espaços de luxo para Zona Sul, para Ipanema, para o Leblon, Copacabana, para que todas as pessoas sejam atendidas e uma pessoa negra não se sinta confortável de ter que ir lá para Nilópolis para ser atendida, porque eu já atendi em Nilópolis, hoje não atendo mais, mas que ela se sinta segura nesses espaços. Não quero que aconteça com as pessoas que eu convivo hoje o que acontecia com meu pai, tipo, não entrar num shopping, sabe? Então as pessoas têm que ter o seu lugar de segurança e um lugar que ela saiba. Não é, eu vou lá, não é só porque é pessoa negra. A Vanessa atende todas as pessoas e é um lugar de luxo. Eu não faço essa separação. Pessoas brancas não entram aqui no meu espaço. Trato apenas de pele negra. Não, eu trato todo mundo, e todo mundo tem que ser bem tratado. E as pessoas que têm a pele branca vão se adequar ao meu ambiente, que é preparado para todos. Tem que se acostumar, né? Tem que se acostumar. Tem que se acostumar. Saber que nossos estudos, a nossa carreira, o que nós trazemos conosco não é de baixa qualidade, é de ótima qualidade, e muitas vezes melhor do que muitas pessoas que não são negras, porque para nós chegarmos até aqui, todo mundo sabe, a gente é educado a se esforçar muito mais do que as outras pessoas, né? Pela idade, assim, eu acho que nessa mesa aqui, a gente não pegou o sistema de cotas, que é uma grande potencialização, né, para a educação. Se na nossa época nós tivéssemos oportunidade, tivéssemos a cota, muitas outras pessoas da nossa idade estariam de uma forma diferente. Então tem uma coisa geracional também, que na nossa profissão hoje, muitas de nós, 40 anos, que vão fazer o transicionamento, sabe? E isso é um grande impacto. Por isso, nós temos que estar em lugares ditos como de elite, porque nós temos capacidade para isso, nós estudamos para isso. Não é porque eu era catadora de latinha, ou porque era ambulante, porque essas coisas perpassam na nossa vida de quem vem fase, né, de uma fase na vida de algumas pessoas, né? Porque outras não conseguem sair dessa fase. É questão de oportunidade também, não é nem de escolha, porque eu nem escolhi. É a oportunidade que a gente tem, e a gente abraça a oportunidade e vai em frente. Mas de
saber que essas pessoas não estão até no dia a dia no tratamento, respeitar quem está ali fazendo a coleta dos recicláveis, porque não tratar como se fosse qualquer pessoa, porque aquela pessoa está ali fazendo um trabalho como outro qualquer, e aquela pessoa ali, ao mesmo tempo, ela pode estar num outro horário, como era comigo, estudando um francês, estudando um espanhol, estudando um grego, sabe? E outras coisas. As pessoas, quando eu falo tais idiomas, as pessoas, nossa, você tem que falar isso, você tem que divulgar isso. Agora, nos meus últimos vídeos, eu sempre tento trazer alguma coisa, porque as pessoas se assustam. Porque uma mulher preta falar tantos idiomas assim, ter conhecimento de tantos idiomas e ter tanto repertório, as pessoas se assustam, não é comum. Por quê? Porque elas não estão acostumadas a ver naquela posição da babá, a faxineira, aquilo outro. Não com discriminação, mas achar que a tendência é que não tem capacidade, ou que está fazendo aquele tipo de serviço porque não tem condições cognitivas, porque as pessoas querem associar pessoas negras à falta de cognição. E isso hoje, em 2026, a gente ainda está lutando por isso. Que entender que muitos é falta de oportunidade. Foi importante você tocar nesse assunto, porque quando eu fui ambulante, eu já era formada em administração. Imagina, eu administradora, tinha sido coordenadora de empresa, e eu tive que ir, você tem que pagar aluguel, você tem que se vestir. Então, essa é a oportunidade que tem, a gente não pode ficar deitado na cama esperando. É um trabalho honesto, esperando acontecer. Então, você vai pro que tem. O que eu posso fazer? Quanto que eu tenho no meu bolso? Eu vou ali, vou fazer um sanduíche, vou comprar um guaraná e vou pegar o meu trem, o meu ônibus e vou seguir até... E quando nós estamos em movimento, as coisas, elas sempre acontecem, né? E até trazendo essa questão das cotas, na minha faculdade de administração eu era a única negra. E na de estética também. Era pública? Não, particular. E até uma história interessante, assim, eu não tinha dinheiro para poder pagar a faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito ousada. Então, o que eu fazia? Os livros sempre foram muito grandes, grossos, eu tirava xerox de capítulos dos livros que a gente ia estudar e eu vendia na sala de aula. Era esse dinheiro que eu pagava a minha mensalidade, porque eu não trabalhava, né? Então esse era meu trabalho, eu empreendia daquela forma, fazendo repografia, e dentro da repografia eu fazia as cópias dos capítulos, não do livro inteiro. Eu era representante de turma, então assim, a gente acaba criando situações e o povo deixar tudo na minha mão, né? Não, a Cris vai pegar e vai tirar a cópia pra gente, então já chegava na sala, só entregava, tá? São 30 alunos, já fazia 30 cópias, e só entregava e recebia esse dinheiro, e era o valor que eu pagava a minha mensalidade. Quando era a época de prova, que não tinha capítulo para ler, eu vendia um sanduíche, vendia uma salada de fruta, né? Ainda bem que a gente é bem prendado na alimentação, a gente consegue se virar aí nos quatro porque cantos. Desde criança a gente já aprende assim. Vocês vão ter histórias parecidas, não com vocês, mas com pessoas próximas, que você já começa na sua infância nesse caminho, né? Incentivando. Hoje eu vejo com uma outra visão, eu coloco um romantismo e uma poesia, mas falar de empreendedorismo infantil é trabalho infantil. E na maioria das nossas vidas, nossas vivências, você vai ter. 6 anos de idade, 6 anos de idade, estava eu com a minha sacolinha vendendo de porta em porta pano de prato, meia calça e outras coisas, que fazia tudo isso para ajudar na família. Vejo como empreendedorismo, não vejo como trabalho infantil. Trago uma nova visão dessa determinação que eu tenho hoje pela vivência, né? Então, lembro exatamente que a partir dos 6 anos de idade, o empreendedorismo começou na minha vida. A gente forja o caráter, né? Eu botava uma banca de bala na porta da minha casa,
quando eu morava com meus pais, e era bem próximo do centro. Então todo mundo tinha que passar ali, que a gente lembra, não sei se é da sua época, casa de bicicleta. Sim, E aí sim. as pessoas iam de bicicleta, guardavam as bicicletas nessa casa de bicicleta para poder pegar o trem. Né? Eu acho que era 20 centavos, 50 centavos, eu acho, a diária. E quando chegava à noite, pegava, porque não tinha transporte para chegar. Então o transporte era a bicicleta. Então, conforme eles passavam ali, eles compravam balinha, porque para sair, eu sou de Parada Angélica, para sair de Parada Angélica para chegar no centro da cidade e alguns até ir para a Zona Sul, era um rolê enorme, ter que ir em pé e tudo mais. Então ela ia chupando a balinha dela para poder adoçar a vida até chegar no trabalho. Então, Então, estratégia, já que sim, você tinha, já- tava muito bem posicionado. E porque muita coisa é absurdo, na nossa vida acaba sendo uma rotina. Hoje em dia, eu tenho um filho, ele tem 4 anos. Jamais, quando ele tiver 6, eu não vou botar meu filho pra vender nada. É outra realidade. Porque ele vive uma outra realidade e ainda, se a gente não pode fazer previsão e perspectiva do que não aconteceu, mas se eu tivesse que voltar o tempo, eu não iria vender. Se eu tivesse opção, eu não iria vender coisas na porta de ninguém. Porque é perigoso, é trabalho infantil, isso não se faz. Mas a gente fazia tudo pela nossa família, né? Tentar ajudar e tentar vencer. Então, hoje, quando eu olho para a minha história e quando eu olho para o capítulo de um livro, eu tenho 2 pontos específicos na minha vida. Tudo envolve pano e tudo envolve cores brancas. É muito poético, porque eu sou artista também, eu já vou pegando essa linguagem. Do pano de prato até o jaleco. O caminho que eu tracei, porque foi a idade que eu comecei a trabalhar, com 6 anos de idade, e com 40 anos que eu fui pegar um jaleco na mão. Um sonho que era desde os 10 anos de idade, que eu queria entrar para a área da saúde e nunca me foi permitido. Apesar de lutar, apesar de correr atrás, isso não foi permitido. Então, com 40 anos que eu fui acreditar que isso realmente era possível através de um letramento racial, através de outras vivências, porque muitas pessoas negras hoje não têm letramento racial, e é muito importante falar isso com muita veracidade, principalmente para as pessoas que eram do meu convívio, Baixada Fluminense e subúrbio, porque na Zona Sul você tem mais acesso. Na Baixada e no subúrbio, não. Letramento racial para pessoas negras. Porque quando essas pessoas estão em outros espaços, elas acabam reproduzindo o racismo. E isso é uma coisa que a gente tem que evitar e trabalhar também. Tinha que ter matéria em sala de aula, né? Meninas, estamos chegando... Aliás, mulheres profissionais, vamos, meninas. Estamos chegando ao fim do nosso papo, 1 hora já. Mas aí eu tenho agora uma provocação para vocês, que é o que me toca, né? É uma coisa que eu percebo, assim, muitas das pessoas ao meu redor. Porque vocês falaram sobre... vocês, principalmente, essa questão da escassez, né? E a gente está falando muito aqui sobre o mercado de luxo, né? Também para pessoas pretas, né? Porque a gente também tem condições, devemos ter acesso. Mas como a gente faz para, vindo da história que vocês trouxeram, que é de vocês, a minha é bem parecida, várias outras pessoas, como a gente abrir mão dessa escassez e se entender que esse lugar pertence de fato a gente, se sentir bem, confortável, certamente em consultórios tão certamente requintados como os de vocês, né? Que é o que vocês trazem aqui, com atendimento que a gente às vezes não está acostumado, quer ser bem tratado, quer ser chegado num lugar bonito, num lugar que foi feito e pensado para você, independente da sua classe social. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente desconstrói toda essa história de escassez, essa vida de escassez para esse novo momento? Você que trouxe aqui pra gente, Cristiane, que falou de dicas, né? De dar o caminho das pedras. Qual é o caminho das pedras para poder vencer isso também? É assim, a gente precisa de um psicólogo, né? Pra poder ajudar tudo. Eu acho que tudo é questão da mente da pessoa. Eu saí de casa com 17 anos de idade.
E quando a gente, naquela época, né, quando você sai de casa, as pessoas, vai virar, né, e pensam tudo que é de ruim para que aconteça com aquela pessoa. E eu não sabia, eu não tinha visão do mundo, do que iria acontecer, mas eu entendia que aquela experiência familiar que eu tinha não era ambiente para mim, e aqui eu não queria reproduzir aquilo na minha vida. Então eu saí, até foi quando eu fiz a minha primeira formação em administração, fui morar de favor, e com amigos, com parentes próximos da faculdade onde eu fazia, até eu conseguir meu lugar para eu poder ficar. E atrasa aluguel, e aí paga, eu já fui despejada. Eu acho que tudo trabalha na cabeça da pessoa. Então, quando você coloca metas, quando você trabalha a sua cabeça, você consegue trabalhar essa escassez. Então, eu sempre fui, mesmo sem saber, muito blindada. Então, pode estar aqui um dilúvio, eu falo, não, a gente vai conseguir passar, a gente vai conseguir atravessar. Porque eu acho que a positividade, além disso, a positividade, ela transforma muito essa questão da escassez. Então, você pode estar vendo tudo acontecendo contra, né, ao seu objetivo, mas se você tiver o pensamento positivo e você tiver com foco, você consegue blindar o pensamento da escassez. Eu trago aqui um episódio de uma das minhas mentoradas. Ela trabalhava num salão, esse salão ele foi fechado, mas a proprietária, ela passou, né, esse empreendimento para os funcionários. Então cada um seguiu o seu caminho, quis sair dali, e ela ficou junto com um cabeleireiro naquele lugar. Já há mais de 10 anos trabalhando como depiladora, esteticista, o filho é diretor de uma empresa, o marido, ele é braço direito de um grande empresário do Rio de Janeiro, e ela me ligava chorando, eu não quero passar fome. E ela ligava, ela pode falar, eu posso. Ela chorava, eu não quero passar fome, eu não quero passar fome. Eu falei assim... Aí a gente de fora que olha esse cenário que acontece, mas como que você vai passar fome? Seu filho é diretor de uma empresa, você tem 10 anos no mercado. O máximo, ela tem carro. Você tem casa própria, você tem carro. Você, no máximo, vai acontecer, se você não quiser ficar nesse empreendimento, não tiver uma cabeça para gestão, você vai atender seus pacientes de porta em porta. Vai atender ele a domicílio, né? Ou vai trabalhar de sublocação para uma outra pessoa. E assim, aí você vê uma pessoa assim que dentro do nosso cenário, considera uma pessoa bem-sucedida, e ela tem isso enraizado na cabeça dela, de que eu posso passar dificuldade, vai ser um pouco desafiador, é a primeira vez que eu monto uma empresa, tudo bem, isso é normal, mas dizer que não quero passar fome. Então, por isso que eu falo que a questão da escassez, ela tá muito na cabeça da pessoa. Porque quando, por exemplo, mudei pro meu apartamento, que esse que eu moro atualmente, e eu falei assim, eu vou sem móveis, não quero saber. Peguei a chave e meu marido, vamos esperar montar. Eu não quero esperar montar, eu quero entrar para aquilo que é meu. E eu dormia no chão com muita felicidade, porque eu sabia que aquilo ali era um processo. Quando terminou de pagar a prestação, entrou mais um dinheirinho, a gente vai lá comprar uma cama, vai lá comprar isso, vai lá comprar aquilo. E eu me sentia muito satisfeita, mesmo olhando, entrando no meu quarto não tendo uma cama, chegando na minha sala e não tendo um sofá. Mas quando eu entrava, eu não via aquele cenário, eu visualizava aquilo, né, que seria conquistado naquele lugar. Então eu acho que e a gente também é treinado para ser escasso. Esse é o problema. Eu treinada para ser escasso. Então são poucas pessoas que elas são treinadas para não ser escassa, para visualizar o extraordinário. Então por isso que eu acredito que a escassez, ela tá muito ligada à cabeça, ao psicológico da pessoa, entendeu? Ok. E ao ensinamento, porque a educação é tudo. E sempre que tiver uma dica que eu falo, ou que eu tento trazer para as pessoas, para tentar amenizar isso, no dia a dia, se educar. Se não tiver condições de fazer terapia, tratamento e acompanhamento terapêutico, aproveita uma oportunidade incrível que a tecnologia nos dá. A IA se informa, pergunta, tem dúvida, pergunta. A IA se comporte como um consultor de letramento racial e
me indique, vai indicar literatura. A solidão, ela precisa ser sanada de alguma forma. O que não pode a pessoa se sentir sozinho, mesmo que seja que às vezes o último recurso é a inteligência artificial. Às vezes a pessoa não tem um amigo para dar uma dica, não tem uma pessoa para estar próximo. Então se utiliza dessas ferramentas modernas para tentar desconstruir, ver as possibilidades, usa a inteligência artificial para tirar sua dúvida. Estou com dúvida. E peça uma opinião entre uma coisa e outra, analisar os cenários, até as dúvidas que a pessoa tem no dia a dia, que podem tirar essa escassez. No exemplo que eu dei da minha mãe, que fazia a gente levar as latinhas para Nilópolis para vender, o que eu quero dizer é que até na escassez a gente pode trabalhar isso. Se minha mãe tivesse uma mente melhor trabalhada, ela ia ver que vender mais próximo ia trazer mais qualidade de vida, e que o dinheiro para levar para Nilópolis, que lá o ferro velho dava mais dinheiro, não ia ser um custo-benefício, né, trabalhar essa variável. Então, até dentro da escassez, tem a possibilidade de você encontrar outros caminhos. E a dica que eu dou é essa: antes de tomar qualquer atitude ou falar qualquer tipo de opinião, tomar decisões, pense 2 vezes e faça uma consultoria. Se não tem ninguém disponível para te consultar, pergunta. Pessoas negras, pessoas brancas que não têm letramento racial. Não dependa de uma pessoa de perguntar: é negro ou é preto? Pega a sua mão, que você usa com tanta delicadeza, pega o celular e pergunta. E pede informações, procure livros, se informe, porque essa é a melhor forma: educação e terapia. E ficar de olho nos núcleos de atendimento psicológico para pessoas que têm baixo poder aquisitivo, que dá para fazer uma terapia, mesmo que seja em grupo, e isso já vai ajudar começo, né? Bastante. Agradeço muito a vocês. Agora eu quero que vocês digam, por favor, como encontrar vocês, o endereço, por favor. Vanessa, consultório fica onde? Instagram? Vou até olhar direto para a câmera, porque essa parte é muito importante, que eu tenho muito orgulho. A Casa Biô fica na Visconde de Pirajá 444, uma galeria maravilhosa, e o atendimento em Ipanema com hora marcada, com horário agendado. E a Casa Biô é itinerante. Temos atendimento em Vila Velha, no Espírito Santo, na Praia da Costa, e em São Paulo, na Faria Lima. Se você está próximo a um desses endereços, você pode contar com a Casa Biô, porque é uma casa de afeto. Instagram? Instagram. Rede social, aliás, né? Rede social. Redes sociais, doutora Vanessa, DRA, vanessanoronha.biomédica. E casabiô.com, com o site e tudo mais para vocês entrarem lá e dar várias dicas do que vocês querem ouvir e participar na Casa Biô, que é uma casa aberta. A minha casa está aberta. Doutora Cristiane? Eu tenho uma relação hoje mais institucional, de formar profissionais. A gente faz os atendimentos, né, aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. E para me encontrar nas redes sociais é @Cristiane Boneta, né? Meu nome e sobrenome da forma que se escreve, sem 2 T's, sem nada. Cristiane Boneta, tá? Mentoria. Mentoria, consultoria, desenvolvimento. A gente trabalha tudo na área da saúde. A gente também tem um projeto que são as Black CEOs, que a gente forma. A gente tem aquela, acho que a ambiência, ela é tudo, até para poder trabalhar essa questão da escassez. Então, eu pareço ser mãe das minhas mentoradas, né? Até de pessoas próximas que não consomem o meu serviço de mentoria, que elas ligam e querem saber a opinião, elas até para poder dar um passo, dar uma resposta num negócio ou no projeto. E a gente também tem o Black CEO, né, que nós trabalhamos nessa ambiência das mulheres pretas, independente das suas profissões. Então a gente tem encontros. Agora, no mês da mulher negra, a gente já tem
tem o nosso jantar agendado para poder trazer esse fortalecimento e pertencimento para todas as mulheres. Eu quero deixar um recado específico. Por favor. Quero deixar um recado muito importante, específico, sobre estética para pessoas pretas. Gente, desmistifica. Estética e botox, preenchimento, não deixa todo mundo igual. Por favor, se eduquem e venham ver que existe estética para pessoas pretas e que ninguém vai ficar dentro de padrão nenhum, porque a gente respeita a nossa ancestralidade. Ninguém vai mexer no meu nariz. É isso, pra quem quer, pra quem não quer. Muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de vocês, por compartilhar o conhecimento, pelo trabalho que vocês desenvolvem e de mostrar que a gente está, assim, em todos os lugares e também nos lugares luxuosos, assim como as clínicas de vocês, os espaços de vocês em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Parabéns pela trajetória e por não seguirem sozinhas, por, né, abrirem espaço para outras pessoas. Muito obrigada. Imagina. Mesmo. E esse é o Empoderação. Fica comigo, te aguardo no próximo. Um abraço.